efetivamente um consenso entre as pessoas em relação àquilo que é o melhor para ser realizado. Agora, não significa que não vá haver ideias diferentes, às vezes até divergentes, isso é natural aparecer. Mas as pessoas conversam, analisam aquilo, tiram conclusões e utilizam então aquilo que é o consenso, desde que dentro da proposta espírita, para realizar as suas tarefas. Aí periodicamente troca, não é? As pessoas, as posições. Agora mesmo nós dissemos, a gente às vezes está numa posição e às vezes está noutra dentro da casa. Isso não importa, nós estamos trabalhando, não é? Então é como uma panela em ebulição. A ebulição é a nossa atividade, nós estamos ali. De quando em quando aponta uma cabeça lá em cima que está responsável, não é? E o apoio embaixo, porque se não tiver apoio não aparece cabeça nenhuma. Não é assim? Então é o apoio de todo mundo para o trabalho. Isso é um trabalho conjunto. Então nós temos que entender, quando há esse entendimento, há o hábito do diálogo dentro do centro, o centro naturalmente participa das atividades com os outros centros espíritas, não tem problema para isso. Mas quando há esses ranços, essas situações de imposição, então já dificulta também a relação com os demais. Tudo bem, gente? Qualquer coisa vocês podem interromper para falar ou para perguntar, viu? Então tem que participar, é importante participar das atividades com as outras casas espíritas no movimento. E isso vai fazer com que as pessoas reúnam esforços, somem experiências, evitem paralelismos e duplicidades de esforços, não é? Então vem uma pessoa para fazer um seminário, por exemplo. E o seminário vai ser feito noutra casa espírita que está a alguma distância. E a pessoa ela tem uma limitação de tempo. Ela não pode ficar muito tempo, ademais tem uma despesa, não é? Para aquela pessoa vir. Se a gente se une 3, 4, 5 centros, não é? E a gente se desloca para ir para um lugar comum, tudo vai ficar mais fácil. Agora, se a pessoa precisa deslocar, vir num lugar, vir no outro, então às vezes a pessoa está com disponibilidade de tempo, às vezes não está. Então vai ter centro onde não vai. E se a gente dá uma deslocada, tem condição de aproveitar melhor as atividades, não é isso? E os esforços de todo mundo. Então agora nós vamos ver quais são as condições para ter uma boa relação, para que as relações interpessoais sejam efetivas dentro da casa, produtivas, para que a gente tenha relações que sejam humanas efetivamente, como a gente pretende dentro da casa espírita. Há uma condição fundamental que se chama sociabilidade. E para entender a questão da sociabilidade, a sociabilidade implica a relação entre todas as pessoas. Isso é tranquilo, né? Nós vamos ver 3 aspectos que são fundamentais para a sustentação da sociabilidade dentro de um centro espírita. Tudo bem, gente? Nós vamos entendendo aqui o que vai conformar o centro. Aquela casa que a gente vai, às vezes, a gente frequenta, a gente não tem um compromisso com ela, a gente só vai lá, não é? Mas o que significa isso, não é? Quem é que sustenta essa coisa? Como é que essas coisas acontecem ali dentro, não é? E às vezes a gente vai se fazendo colaborador da casa, vai se fazendo com o tempo trabalhador. Então a primeira condição da sociabilidade é saber ouvir. Essa é uma condição fundamental. Saber ouvir para compreender. Compreender o outro, compreender as situações, compreender as ideias, compreender os contextos, compreender as propostas. Se a gente não sabe ouvir, a gente não compreende. É fundamental saber ouvir. Agora, não é fácil saber ouvir. É muito difícil saber ouvir. O mais difícil, talvez. Mais difícil do que? É o mais difícil, talvez. É o mais difícil. É muito complicado. Nós vamos ver alguns elementos aí que envolvem isso. E a gente lembra aqui que, não sei se por aqui é assim, mas nos Estados Unidos tem curso para tudo, né? Então, lá nos Estados Unidos tem curso até para a gente aprender a se relacionar, e dentro do relacionamento tem essa questão do saber ouvir, que é crucial, fundamental, não é? Então, a gente tem geralmente uma tendência de não aprofundar as questões. A pessoa está falando, a gente está pensando em outra coisa, não é? Não está prestando muita atenção no que ela está falando, então a gente não gosta de aprofundar muito. Depois a gente tem um hábito de julgar. Isso é muito complicado. A pessoa está dizendo alguma coisa, a gente já está julgando o que ela está falando, não é? Sem que a pessoa até complete. E aí tem uma mania de emitir opiniões prematuras. A gente não entendeu ainda, a pessoa nem terminou de falar, a gente já está emitindo as nossas opiniões, né?
Então isso é complicado, dificulta muito. E aí nós vamos ver que também há interferência nesse processo do ouvir das nossas ideias preconcebidas. Nós temos muitas ideias preconcebidas. A gente às vezes acha que o Espiritismo é aquilo que a gente acha que é, não é? Mas nem sempre é aquilo que a gente acha que é. Quando a gente começa a estudar, a gente vai descobrindo que é muito mais do que às vezes a gente teve aquela ideia inicial. A proposta é muito mais profunda do que aquela primeira visão que a gente teve. Então a gente forma uma ideia e às vezes até traz hábitos, não é, de outras filosofias de vida, e a gente quer encaixar aquilo dentro. E aí a gente fica achando, e aí tem aquela história, quem acha muito é porque não encontrou ainda. Não, ah, eu acho tal coisa, eu acho não sei o quê, é porque ainda não encontrou. Então toma cuidado com isso. Quando a gente tiver necessidade de dizer assim, eu acho que é, então para um pouquinho, vai procurar primeiro, encontra, depois vem com a coisa encontrada, porque senão você vai passar para a pessoa, não é a sua insegurança. Eu tinha um chefe que ele botava lá assim, achômetro aqui não tem vez. Você quer falar comigo? Traz as coisas claras. O que você pesquisou, o que você encontrou, quais são os problemas e quais são as possíveis soluções. Aí ele pode vir conversar. Agora, se vier aqui achando alguma coisa, pode ir embora, acha primeiro, encontra, depois volta. Então, a gente tem muita ideia preconcebida. Alguém vai falar? Tudo bem? Opiniões e juízos baseados nas tradições e costumes. Não é que vem de família, que vem da sociedade, que vem da gente mesmo, que a gente traz do passado. Então tudo isso interfere. As nossas experiências pessoais, que a gente vai acumulando ao longo do tempo, e as influências culturais, naturalmente, não é? Que vão influenciar em tudo isso. Então, antes de ir à frente, eu queria fazer uma pergunta. Como é que a gente sabe que efetivamente a gente sabe ouvir? Boa pergunta. Como é que a gente sabe? Porque o fato de não falar não quer dizer que você saiba ouvir. Aí está. Pode estar pensando em outras coisas? Pode estar pensando em outras coisas, né? Tem uma coisa que ajuda muito a gente. Não é? Pelo menos ela não é total, mas ela ajuda muito. A gente saber se a gente está sabendo ouvir ou pelo menos está no caminho de saber ouvir. É quando a gente não tem vontade de interromper o outro. Quando ele está falando. Ok, gente? Porque a gente fica com pressa, né? Querendo que a pessoa acabe logo, às vezes a gente não aguenta e interrompe. Aí entra com a achômetro, eu acho, né? Ou então a pessoa está falando, a gente, já sei. Ou então a pessoa está falando, a gente completa a frase dela e entra com a nossa. Às vezes não é nada daquilo que a pessoa ia falar, mas ela olha para a gente e diz, nossa senhora, deixa eu me calar, né? Deixa eu me calar, né, Miquel? O que eu vou fazer com esse? Então, quando é que a gente está aí no caminho de saber ouvir? Quando a gente já não tem aquele ímpeto de interromper outra pessoa. Então, toda vez que a gente estiver com aquele ímpeto de interromper, porque nós não estamos sabendo ouvir. Agora, só o conter não significa ainda que sabe. Já começou, já está no bom caminho, não é? Porque é preciso aprofundar a questão. Opa, eu apaguei tudo, o que eu fiz? Apertei o botão errado. Eu mandei ele lá para o final, eu acho. Vamos ver. Ô meu filho, o que está acontecendo? Ah, lá tá. Então nós estávamos aqui, tá? Olha ali, tá? E nós vamos agora aprofundar o saber ouvir. Então, saber ouvir é a busca da verdade. Então, saber ouvir é a busca da verdade. Nós estamos buscando a verdade. É muito complicado, né? Porque a verdade sempre depende do ponto de vista de cada um tem uma ideia diferente sobre o que é a verdade. Então, não é simples, não. Então, ela é dificultada pelos problemas do mundo. Há muitos problemas no mundo. Diferentes pontos de vista, diferentes experiências, diferentes vivências. Então, as pessoas têm uma concepção própria da verdade. E aí é muito difícil a gente conseguir chegar lá. Os problemas do mundo, eles nos atrapalham. A gente conversa muito a respeito dos problemas, daquilo que está acontecendo agora. Então é aquele detalhe, e a gente perde a visão do conjunto.
ficamos presos, é o que acontece normalmente em termos de noticiário, não é? A gente fica vendo aquelas coisas do noticiário, a gente fica formando ideia do